nossos estúdios um meu ex-aluno, né? Mas também, claro, jornalista e padre Rodrigo Rios, ele que é diretor do setor de comunicação da Arquidiocese de Maceió. Ao lado da minha ex-aluna, Thaís Cavalcante, tá aqui teacher. Também. Tá vendo aí, teacher? Cumprimente a Gabi Lobo, teacher. Pois hoje. Good morning, teacher. Estamos aqui hoje com o padre Rodrigo Rios, tá? A Arquidiocese de Maceió, ela abrirá o Ano Santo do Jubileu no dia 29 de dezembro. É exatamente essa referência aí internacional, tá certo? E a Arquidiocese de Maceió também fazendo essa adesão. Padre Rodrigo Rios, vamos falar de forma educativa, como você sempre gosta, e pedagógica, para o ouvinte aqui do Jornal da Mix, o que é o Jubileu da Igreja Católica. Muito bom dia. Bom dia, padre. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos Rodrigues, bom dia, Thaís, bom dia a todos os nossos amigos rádio ouvintes, né? Então é uma alegria a gente poder estar aqui partilhando sobre essas boas notícias, né? E daquilo que de fato vai poder também renovar as esperanças dos nossos corações. O jubileu, a gente de forma assim muito popular diz que o jubileu é uma grande data comemorativa. Então existem as pessoas que são casadas, por exemplo, que de 5 em 5 anos, né, fazem um jubileu celebrando aquele evento do matrimônio que tiveram. No caso da igreja, nós celebramos de 20 em 25 anos uma data jubilar. E aquele ano do jubileu a gente chama de Ano Santo, em que a gente tem, digamos, celebrações especiais e momentos de oração para que as pessoas elas possam, de fato, celebrar um determinado tipo de evento. Fazemos de 25 em 25 anos celebrando especialmente o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existem algumas subtemáticas que são apresentadas, aí depende do sumo pontífice que está na gestão daquele momento. Para o ano de 2025, o tema será Peregrinos de Esperança, né? Então o Papa ele escreveu uma carta, né, para toda a humanidade falando sobre isso, dizendo que ele sentiu a necessidade de que as pessoas elas pudessem, então, celebrar a esperança e renová-la durante este tempo. Porque veio a Covid, nós vivemos uma experiência tão negativa com a pandemia e muitas pessoas perderam a esperança, inclusive na própria humanidade. E aí, diante disso, né, como reflexo, esse negativismo que entrou no coração de tantas pessoas, o Papa disse, não, a gente precisa recobrar a esperança, inclusive a esperança na própria humanidade. E aí tem essa temática, né, Peregrinos da Esperança, para que a gente, nesse próximo ano de 2025, a gente já possa celebrar. Só que como o Ano Santo é um intervalo justamente de um ano completo, a gente faz a abertura agora no dia 29 de dezembro, não somente em Roma, mas em todas as dioceses do mundo inteiro. Então, no dia 29 de dezembro deste ano, nós começamos e no próximo ano, no dia 28 de dezembro, nós encerramos esse tempo santo chamado de jubileu. Antigamente, né, teve uma época em que o jubileu chegou a ser realizado de 50 e 50 anos. Né, mas depois o sumo pontífice, né, resolveu trazer para 25 anos, porque foi vendo esta graça, a forma como as pessoas elas interagiam, elas buscavam fazer as peregrinações. E aí uma das grandes marcas do jubileu são as portas santas. Então abre-se em locais que são considerados como santuários e as pessoas fazem um caminho de peregrinação. Chegando lá, se estiverem devidamente confessados, em oração, rezando pelas intenções do sumo pontífice, podem receber algumas graças particulares que nós chamamos de indulgências, né? Então sempre nos locais das dioceses são escolhidos santuários onde é feita esta peregrinação. Inclusive em Maceió nós teremos alguns santuários de peregrinação para que as pessoas possam fazer este caminho, né? Por que uma peregrinação? Porque nós estamos destinados não a vivermos aqui para o resto da vida, mas estamos destinados ao céu. Então nós estamos em peregrinação aqui na terra para poder alcançar o céu. Então esse sentido de peregrinação é o sentido de transitoriedade da nossa vida. A vida é muito breve e o nosso olhar é voltado para aquilo que é maior, né? Para o alto. Esse é um período em que esses movimentos de celebração da igreja vão destacar temas como perdão, reconciliação. Então, esses temas serão bastante abordados com os fiéis? Nós temos durante o ano diversas atividades, né? Durante o ano jubilar. Cada uma dessas atividades, um grupo ou um movimento pode celebrar destacando um
uma dessas temáticas que você, Thaís, nos colocou, né? Então eu, por exemplo, faço parte da pastoral carcerária. Então nós celebramos, né, as missas, batizamos, fazemos a primeira comunhão, confessamos e atendemos os reeducandos que estão nos presídios, né? Então o que é que a gente vai fazer durante o ano jubilar? Nós pensamos da seguinte forma: quando nós fazemos alguma atividade numa igreja, as pessoas elas têm liberdade para poder ir. Os presos, eles não podem, né? Então nós é que temos que ir até eles. Então nós vamos fazer o jubileu dentro dos presídios, né? Já estamos em contato com a direção, né, de alguns presídios, porque nós temos o complexo prisional, mas cada presídio tem um rosto, um formato diferente e uma direção também. Então nós estamos em contato, né, com os diretores desses presídios fazendo a programação. E em maio, no dia do preso, nós queremos naquela semana fazer essas atividades. E a gente vai destacar a temática da misericórdia, por exemplo. Por quê? Porque hoje em dia, quando as pessoas pensam nos presos, as pessoas dizem assim: bandido bom é bandido morto, né? Então é melhor que tivesse pena de morte no Brasil, é melhor que a gente tivesse algumas outras formas, né, de acabar com tudo isso de uma vez só, mas nós não temos, por exemplo, né, pena de morte no Brasil. Então esses que estão lá depois voltam para a sociedade, né? Isso é fato. Então o que é que nós fazemos como igreja, né? Antes de eles voltarem para a sociedade e estarem em convivência com as pessoas, a gente vai lá levar a palavra de Deus para que eles voltem, mas voltem modificados, né? Não somente com o suporte que existe lá dentro de uma tentativa de ressocialização, mas com suporte espiritual também. E aí a gente destaca a misericórdia. Então eu atendo, sabe, todas as pessoas que são, digamos, né, desses grandes crimes famosos que nós temos aqui em Alagoas, eu atendo todos esses criminosos, sabe, todos esses assassinos, essas pessoas que praticaram esses homicídios, né? Eu conheço o rosto, eu conheço as pessoas, conheço até a família de alguns deles, né? E a gente faz esse trabalho para que a pessoa perdoe, para que a pessoa peça perdão, para que a pessoa realmente, né, faça um caminho penitencial de mudança de vida. Então eu digo assim, né, eu não estou para julgar, né? Quem está para julgar é a lei, são os juízes, são aquelas pessoas que fazem parte, né, do sistema judiciário. Eles estão para julgar. Eu ajo com misericórdia. E acredito que assim como Jesus Cristo veio para todos, veio também para estes, né, que têm direito a uma mudança de vida. E a gente vê testemunhos muito, 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 muito bonitos, né? Então nós vamos fazer, durante o calendário de atividades desse próximo ano, né, 2025, durante esse calendário, vamos ter inclusive o Jubileu dos Presos. E estaremos lá com os presos, né, fazendo com que eles possam compreender, né, que Jesus Cristo também veio para eles. Pois é, e é um verdadeiro trabalho missionário, viu, Thaís? Eu tive a oportunidade de trabalhar ligado ao sistema, na condição de jornalista, com o hoje desembargador Tutimés Airã. E era uma fase de muitas rebeliões, né? Muita violência também. Mas a gente conheceu pessoas como o doutor Irineu, que também era um juiz aposentado, que integrava a própria pastoral também. O Dantas, né, que também fazia a PAC, né, que é o grupo que eles têm. E também o Dantas, que até hoje é um palestrante importante e faz esse trabalho ligado aos presídios. E o Dantas me ensinou uma frase, né, muito interessante. Olha, Marcos, hoje eles estão contidos, amanhã ele estará contigo, porque, na verdade, ao cumprir a pena, eles vão andar entre nós do mesmo jeito. E esse trabalho que é feito pela Igreja Católica e demais igrejas também, ajuda meio que nesse processo de preparação, como se fosse uma espécie de renascimento dessa pessoa, reconhecendo, claro, as dores que eles causaram, né, pelos crimes que cometeram, para que voltem melhores, de fato, para a sociedade. Parabéns por esse trabalho, Rodrigo. Olha só, o padre Rodrigo, em relação ao jubileu, aqui a data do dia 29 de dezembro, ela vai ser uma data de referência para a abertura do jubileu. O que é que vai acontecer nessa data aqui em Maceió? Então, é uma data de referência para o mundo inteiro, porque neste dia o Papa Francisco ele faz a abertura, né, da Porta Santa na Basílica de São Pedro, que é uma igreja referência que nós temos lá em Roma, na Itália. Então ele vai fazer a abertura da Porta Santa lá. E aí em todas as dioceses também nós teremos esse momento solene de abertura do jubileu. Aqui a gente vai fazer da seguinte forma: às 4 horas da tarde nós vamos para a igreja da Mãe do Povo, né, que fica no bairro do Jaraguá. Como a cidade de Maceió nasceu ali no Jaraguá, né, em torno do porto, então é um renascimento.
E aí a igreja pensou em poder ir naquela localidade para relembrar isso também. Ali será feita uma procissão em direção à catedral. E às 18 horas será celebrada a Santa Missa com o arcebispo Dom Beto, né? Então, dia 29 de dezembro, das 4 horas da tarde, segue uma procissão da Igreja Nossa Senhora Mãe do Povo, no bairro do Jaraguá, em direção à catedral, onde será celebrada a Santa Missa. Então, esse momento é um momento de abertura. Aí nós temos várias outras atividades que serão realizadas, né? Mas nós também temos pedido para que as pessoas possam ir para os lugares que são considerados santos, os santuários, para que possam fazer essa renovação e essa experiência de fé. Aqui, Dom Beto, né, ele pediu para que 3 lugares eles fossem referências referente a essa santidade, esse espaço sagrado, né? Um lugar seria a própria catedral, né, porque é a igreja mãe, né? A gente chama catedral porque tem a cátedra, que é a cadeira onde só o bispo senta. Eu, quando celebro lá, eu não sento naquela cadeira, né? Porque ali ele governa a igreja, né? Então, catedral a gente só tem uma na diocese, que é a nossa catedral metropolitana, que fica aqui no centro da capital. Vai ser também local de peregrinação o Santuário da Virgem dos Pobres, né? Então, nós temos essa devoção que veio, né, da Bélgica para cá, e que é uma devoção que ganhou, né, o coração do maceioense, né, dos alagoanos. Então é muito bonito porque o pessoal vai para lá. Nós temos um espaço onde as pessoas elas colocam placas, né, referente às graças que receberam. Então é muito bonito ver essa fé e esse feedback, né? As pessoas elas é como se fosse um espaço dos ex-votos, né, em que elas dizem: olha, eu alcancei essa graça, fiz esse pedido e recebi a partir da intercessão de Nossa Senhora. Então, o segundo lugar vai ser o Santuário Virgem dos Pobres. E o terceiro é uma novidade, que é a Igreja Nossa Senhora da Apresentação em Porto Calvo. Então, quando a gente estuda a história de Alagoas, a gente vai observar que Alagoas, né, ele começou justamente pela região norte do nosso estado. Quando eu vejo, por exemplo, os mapas, né, falando sobre a América Latina, no início do descobrimento do Brasil, nesses mapas cartográficos, o que a gente vai observar é que o nome de Porto Calvo já estava lá. Tá lá. Na mesma época que tinha o nome de Olinda, Pernambuco, né, que foi a primeira capital antes de Recife. Isso. Então, Porto Calvo ele faz parte do início da história do nosso estado. E ali está uma das igrejas mais antigas, que é a Igreja Nossa Senhora da Apresentação. Então, o bispo também disse: vamos fazer dali um local de peregrinação, para que as pessoas possam não somente conhecer a história, né, mas reverenciar isso que fez parte do início do cristianismo no nosso estado. Porque os descobridores, né, obviamente vindos de Portugal, com a devoção católica, traziam também as manifestações para as terras para onde eles estavam indo. Foi assim no Brasil também. Eles chegavam, geralmente, né, pelos mares e ali em lugares onde se tinham rios também, porque daí, à medida que faziam exploração, queriam pegar especiarias, tinha uma facilidade de depois exportar isso, né, para os seus países, né? Então, Portugal, França, Holanda. Só que daí Portugal tinha uma atitude muito bonita. Como eles sofriam bastante no mar, eles faziam promessas. Se a gente chegar com vida, ali a gente vai construir uma igreja. E essa igreja a gente vai fazer como uma forma de agradecimento por termos chegado bem, termos chegado em paz. É por isso que nós temos, né, na região da Orla, tantas e tantas igrejas, né? É porque agora, à medida que a gente foi construindo, é que a gente vê edifícios, prédios, né? Mas antigamente era tudo beira-mar, digamos assim. Então nós temos essas igrejas que estão nos rios e nos mares, que é fruto de uma tradição portuguesa de ação de graças por terem chegado com vida. Olha aí, tá vendo coisa boa? A gente tem muita história para contar e teria muito mais história para contar com o padre Rodrigo Rios, mas como ele também sabe do tempo Kairos, que é o tempo de Deus, né? Tudo acontece com o tempo dele, não é no nosso tempo. Mas na Terra tem o tempo do comercial, né? Então, por isso que a gente tá chegando ao final dessa entrevista, mas claro, lembrando que para você que no dia 29 vai ter a abertura do Jubileu aqui em Maceió, com essa procissão importantíssima, a concentração, claro, antes das 16 horas, mas partida das 16 horas da Igreja Nossa Senhora Mãe do Povo, no bairro de Jaraguá, em direção à Praça da Catedral. Mas a gente não poderia encerrar esse programa especial de hoje sem a sua bênção final
para a data de Natal, por favor, para os nossos teleouvintes, com a palavra nova que você está aprendendo hoje aqui, sou seu professor hoje, porque a gente trabalha com imagem e também com som. Então, olhando para a câmera, abençoe quem está em casa, por favor, fique à vontade, padre. Pronto, então você que está nos acompanhando agora, que você possa receber esta bênção, né? Acreditando que essa vivência do Natal, ela pode transformar o seu interior. Tem gente que está triste, né? Pensando nas contas, nas dificuldades da vida, mas hoje não é dia para você ter tristeza. Hoje é dia para você ter alegria de verdade, porque nasceu Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então que essa bênção possa alcançar o teu coração, para que você sinta esta alegria neste dia que é tão belo, que é tão bonito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, padre. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Mix, tá? Vamos para o rápido intervalo, Thaís? Vou chamar aqui o meu texto, um recado legal para os homens, né?